Salmo 34, verso 1 ao verso 22. 34. Convidar você para me ajudar a ler esse salmo. Eu vou ler os versículos ímpares. Salmo 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á o Senhor a minha alma, os ímpios ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e a todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer novidade para ver o bem? Refreia a língua do mal, e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te para alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra o amor. Clama o justo, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Deve estar o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas os livra. Preserva todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. Todos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Nenhum será condenado. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Pai, livro Salmo, mais uma vez te submetemos a Ti, Senhor Deus, para que o Teu Santo Espírito venha e nos ilumine, Senhor Deus, para que possamos trazer uma palavra, um recado, de ânimo e de estímulo para a igreja e para todos nós. Obrigado pelo Salmo 34, uma expressão de louvor a Ti, Senhor. Ministre nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, Sócrates, um dos pilares da filosofia ocidental, atribuído a uma frase conhecidíssima. Sócrates disse: uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Esta citação resume a essência do pensamento filosófico, ou o compromisso com busca da verdade e da sabedoria. Ao dizer, Sócrates defendia que viver automaticamente, sem reflexão sobre as suas próprias ações, valores e propósitos, é um desperdício do potencial humano. Para ele, o verdadeiro valor da vida está em questionar, pensar criticamente, compreender-se a si mesmo e procurar o bem. Ao examinar a vida, ele referia-se à prática da introspecção, da análise moral e do constante questionamento filosófico. No contexto atual, essa ideia continua profundamente relevante. No mundo cheio de distrações, para que refletir sobre o que fazemos, por que fazemos e que tipo de pessoa que queremos ser por ser uma
transformador. O Salmo 34 é uma reflexão da vida. O Salmo 34 é um convite para nós, servos e servas do Senhor, fazer uma autoanálise, pois o tema é provai que o Senhor é bom, analisai como o Senhor é bom. Os reformadores, quando indicaram esse poema como um acróstico, leva-se para a nossa querida mãe de Jesus, a mãe Maria, onde ela canta, ela improvisa um poema baseado no Salmo 34 do Magnificat. Aos seus leitores, para sua meditação e proclamações diárias, eles trazem então, ao pisar nesse caminho tão desgastado, por assim dizer, devemos nos lembrar, amados, que os dons da bondade e da graça de Deus são exemplos que são vividos na vida de cada crente. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom. Deus é tão bom para todos nós. Ao pensar naquela poesia que Maria estava colocando ali, as recomendações que enchem de intervenção do governo do Senhor sobre a sua vida, cumpre-se em mim a agraciada, cumpre-se a tua vontade sobre a minha vida. Maria estava expressando o governo de Jesus, o governo do Senhor Deus, e transborda então de louvor, de alegria, e a sua boca agora reflete como os comentaristas colocam que o Senhor ali era adorado na essência humana. Aliás, os seres humanos, eles precisam entender que analisar a vida criticamente é louvar ao Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Quando lemos esse salmo, por uma grande parte da vida da igreja, esse salmo foi lido como uma referência especial ao momento da ceia, revigorante, edificante para a alma. Temos que trazer aquilo que os comentaristas colocam a respeito da leitura desse texto, que o salmista se concentra ao experimentar questões espirituais concernentes ao seu dia a dia, na sua cosmovisão, na sua realidade. O tema nessa manhã, meus irmãos, está pautado no verso 11. Eu convido você a olhar o versículo de número 11, é um convite. Vinde, filhos, escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Vinde, igreja, vinde, irmã, vinde, irmão, vinde, irmãos, vinde. Primeiro escute, depois aprenda o que eu quero ensinar. E o que o salmista quer ensinar aqui? Temor do Senhor. Eu ensinarei temor do Senhor. Em primeiro lugar, irmãos, ensinarei o temor do Senhor a todos que exaltem o seu nome. Do verso 1 ao verso 3, é preciso ter uma mente crítica, é preciso ter uma mente analítica, é preciso ter uma introspecção em exaltar o nome do Senhor. Talvez a gente comece o nosso dia mal e termine a nossa noite pior ainda, porque faltou uma coisa só, exaltar o nome do Senhor. A gente precisa entender que o salmista diz aqui: bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Alegre-me no Senhor e em seu nome. O louvor é um privilégio e ao mesmo tempo um dever do povo de Deus, da igreja, do cristão, do crente. Seja quais forem as suas condições, nunca faltarão aos crentes motivos para glorificarem a Deus. E essa glorificação é um dever que aponta para o louvor a Ele. Gloriará no Senhor a minha alma. Apenas as almas humildes que têm consciência de sua própria fraqueza, as pessoas que recebem o benefício da misericórdia de Deus concedida aos outros
e a si mesmo, alegram, exultam o nome do Senhor. Deus exalta aquele que foram derrubados. Nesse caso, a palavra alma não se refere ao espírito vital ou cérebro das emoções, que Davi afirmava: sempre terei motivo para me orgulhar de todo o coração somente em Deus, porque minha alma, ela não é condizente com aquilo que Paulo falou no Novo Testamento. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal sempre. Da cosmovisão do Velho Testamento, Davi, ele coloca uma separação entre emoções, sete de emoções, vontades de dizer, de fazer, e ele chega à mesma conclusão: eu não tenho vontade, eu não consigo exaltar o nome do Senhor. Desse modo ele declara que essa alegria nascerá da esperança, pois recebendo a promessa de sua libertação, recebendo a promessa de salvação, recebendo a consciência de que somos eleitos, justificados em Cristo Jesus, nós recorremos alegremente a Ele. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Magnificar-se é derivado desse salmo. Os piedosos desejam alegremente que todas as criaturas louvem a Deus constantemente, e que as folhas das árvores, a grama da terra, as línguas de várias nacionalidades, de todos os povos, línguas, nações, devam louvar o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor, pois nele nos movemos, vivemos. E parece que a amada Maria tirou a sua bela canção, que pode ser encontrada nos Evangelhos, em Lucas, por exemplo, capítulo 1, desse salmo, onde há uma grande alegria, e ela diz: minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. O corpo de Cristo canta com palavras e atos. Participaremos da ceia e veremos, irmãos, que pedagogicamente o corpo, o sangue e a presença espiritual de Cristo move a igreja, revitaliza a igreja, transforma-nos para sermos membros de Cristo, e cantamos a mesma canção, e celebramos a mesma melodia, que é mais doce do que o mel, aonde vozes diferentes, e talvez no mundo inteiro, ecoam um canto que chega aos céus em harmonia a Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o Senhor comigo, e todos lhe engrandecemos, lhe exaltemos o nome. Amados, o Senhor não é engrandecido simplesmente pelo louvor humano, mas a sua glória está em toda parte, em todo o universo. Ele deseja ser conhecido pela sua glória, não porque isso acrescente alguma coisa a Ele, não é a Ele, mas porque nos tornamos maiores na medida em que contemplamos a grandeza dEle. Você deve adorar a Ele numa mente crítica e analítica, porque isso faz-lhe bem. Não é que vai mudar alguma coisa na essência do Senhor, mas a minha essência, sim. Quando eu dobro os meus joelhos, ou quando eu começo a agradecer o nome dEle, algo dentro de mim muda, me aproxima do Criador. Contemplamos a sua grandeza, a sua bondade, a sua sabedoria, entendemos que os nossos olhos para o bem supremos estão estendidos, e que Ele mesmo, tudo que o mundo admira, as grandezas do mundo, a natureza, o cosmos, tudo que existe está impregnado com a sua presença. Deus está presente. Você pode agradecer o Senhor nessa manhã, sentadinho aí, até mesmo pelo frio, que é algo diferente para nós. Sentimos tanto calor, é tão seco aqui, e esse frio é bom, é diferente.
Às vezes a gente fica sem mobilidade, às vezes a gente fica um pouco querendo ficar na cama, mas até o frio exalta o nome do Senhor, do Criador. Em segundo lugar, pois nada falta aos que temem. Se nós queremos aprender o Senhor, a aprender o temor do Senhor, você tem que ter em mente que nada falta àqueles que temem. Nada falta mesmo. É o que vai do verso 4 ao verso 10. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Quer dizer que eu vou ter temores, que eu vou passar por temores, sim. O Salmo 5, contemplai e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerá vexame. Gritei e este aflito. Então você pode perceber que do verso 4 ao verso 7, são atos que nos faz temer. Oh, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele refugia, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Presta atenção que não é o anjo da guarda não, tá? Algumas pessoas acham que tem um anjo da guarda, ou um anjo não. Você tem miríades de anjos ao teu serviço. O anjo do Senhor Jesus. O singular aqui nos faz lembrar em Cristo, o Senhor. Não é anjo da guarda não. É o Senhor Jesus que acampa, que está ao nosso redor, que está ao redor dos que o temem e o livra. Então, como é que eu aprendo a temer o Senhor? Eu tenho certeza que nada vai nos faltar. As dores, as experiências difíceis, os momentos ruins, mas nesse momento você pode ter certeza que, como o salmista coloca, em todas, veja o verso 6, de todas as suas tribulações, tuas tribulações, não é minha, são as tuas, porque as minhas são outras, cada qual tem as tuas tribulações. O anjo do Senhor está ao teu redor. Exemplos, irmãos, dos santos, foram vários tipos de pessoas piedosas, homens que Deus escolheu para que pudessem serem modelos para nós, e nós devemos prestar atenção em como o Senhor maravilhosamente livrou Abraão, Isaque, Davi da morte. O apóstolo Paulo, e quantas personagens nós temos na Bíblia, que modelos, homens santos. É comum que aqueles que são salvos pelo Senhor, seja pobre ou seja privado, ou até mesmo rico, no conforto humano, mas que não coloca a sua segurança naquilo que ele é. Se ele é pobre, ele não coloca a sua fragilidade ou a sua vitimização naquilo que ele é, mas se ele é rico, ele também não coloca o coração na sua riqueza. Tanto pobre como rico coloca a sua confiança no Senhor. Os exemplos que nós temos na palavra de Deus, não devemos desistir diante da dor e da tragédia que vem sobre nós. Não desista, trata o teu coração. Você deve recorrer ao Senhor em oração. Você deve derramar tudo o que te atormenta nas mãos de Deus, porque Ele está te ensinando a temê-lo. E esse é um processo, irmãos, extraordinário, porque quando nós estamos passando por tribulações, nós recorremos imediatamente a quem? A Deus. Esse é o mecanismo que Deus coloca para te nos ensinar. Porque a altivez, o orgulho, a presunção, o tudo está bem na vida da gente, do homem, do ser humano, da carne, faz esquecer de Deus. Ah, pastor, não é assim, é assim. A gente tem um exemplo de uma nação inteira, a nação de Israel. Se obedeceres às palavras do Senhor,
se forem fiéis nos meus mandamentos, abençoarei. Aquilo não está lá à toa, não, aquilo está para nós, irmãos. Para que nós possamos olhar os exemplos desses santos. E mais, para que possamos entender que além do livramento vindo de Jesus, vem do Senhor, que é o anjo, Ele também envia legiões de anjos para proteger o povo de Deus. Só o poder de Deus já seria suficiente para fazer isso. Mas a misericórdia, as nossas enfermidades, Ele decidiu usar anjos como seus ministros. Na realidade, mais do que os anjos, aqueles que são chamados principados e potestades. E são sempre atentos à perversão da nossa vida, pois sabem que eles devem ensinar aos humanos. E Deus é chamado aqui como prosperidade de muro dentro de sua igreja, de todo tipo de fortaleza, ao local de defesa, na medida em que essa extensão de nosso estado perfeito se manifesta a presença do seu poder e nos ajuda por meio de seus anjos. A teu respeito, eu dou ordem aos meus anjos, para que se tiver uma pedrinha no meio do caminho, há uma pedra no meio do caminho, esses anjos retirem, para que você possa passar. Eu quero que você lembre a última vez que você esteve em perigo. Em perigo. Pode ser que isso seja muito tempo, se a tua vida está toda tranquila, mas pode ser que foi ontem. Pode ser que foi ontem, vindo para cá, para a festa comigo. A gente não sabe, irmãos, o que acontece no mundo espiritual. Quantos acidentes, quantos livramentos. Deus, Ele envia os seus anjos para te guardar, para te socorrer, para te livrar. O texto coloca isso para todos nós. Ó, provai e vede. Vede o quanto o Senhor é bom e bem-aventurado, feliz o homem que nele se refugia. Então, em segundo lugar, aprenda a temer o Senhor, pois nada te faltará. Nada te faltará. Não é na essência da coisa boa. Coisa boa também. Mas é uma coisa difícil. Na tribulação, no aperto. Somos cercados, irmãos, por anjos amáveis e pacientes. Deus nos ajuda a sair de todas as situações terríveis e nos guarda com seus anjos amados e santos, que estão ao nosso redor, entre nós, dia e noite. Noite e dia. Ele nos protege de toda a ira do diabo e do mundo, de todos os outros perigos. Caso contrário, seríamos impossível vivermos e permanecermos seguros diante da ira do diabo. Você acha que o diabo fica feliz quando você vem à igreja? Quando você vem em comunhão, está com os irmãos? Quando você vem à reunião de oração, a reunião mais difícil de uma igreja é a reunião de oração. Você acha? Mas o Senhor protege todos nós. Do ir trabalhar, no vir, numa enfermidade, numa queda de morte, numa convulsão. É o Senhor que protege. É o Senhor que está protegendo o Zaio aí dentro da barriga da Stephanie nesse momento. É o Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. Você tem que aprender isso. O segundo aspecto é você aprender com as suas lutas, com as suas dificuldades. O terceiro aspecto é, do verso 11 ao verso 22, notar, irmãos, que muitas são as aflições, mas o Senhor de todas os livra. A partir do verso 11 você vê o convite a estarmos aprendendo do temor do Senhor
E há uma pergunta retórica: quem é o homem que ama a vida e que a longevidade para ver o bem? Eu quero fazer essa pergunta para você nessa manhã. Retórica, dentro do som. Quantos anos de vida você quer viver? Quantos anos de vida a senhora quer viver ainda? Responda para você. É isso que o salmista está colocando aqui. O que é longevidade? É viver bem, tá? Não é viver mal, não. Viver bem. Então a gente tem que aprender a temer ao Senhor. Quem é um homem que ama a vida e que a longevidade para ver o bem? Ah, irmãos, vocês sabem, tenho certeza que vocês sabem. Esse negócio de viver muitos anos na terra tem um segredo. A Bíblia já deixou o segredo para nós. O primeiro segredo está encravado no Velho Testamento. Honra o teu pai, honra a tua mãe, para que você viva muito tempo na face da terra. Honra o pai, honra a mãe. Mas eu quero trazer agora mais uma lição. Honra o pai, honra a mãe, teme o Senhor. Teme o Senhor. Não é à toa que às vezes a gente passa com uma pessoa 80 anos, 90 anos, quase 100 anos, e a gente vê qual o segredo da longevidade. Alguém pode dizer educação física, alguém pode dizer alimentação, alguém pode dizer dormir bem. A entrevista que estava passando, a série que está fazendo sobre a repórter Glória Maria, eles estavam falando justamente sobre isso. Eles achavam que a Glória Maria ia morrer com mais de 90 anos. Ela não comia, ela tomava pílulas. A alimentação dela era regrada, fazia educação física, usava um montão de coisa na pele para ficar nova, uma negra com uma pele extraordinária. Aí, entrevistando aquelas pessoas, nós achávamos que ela ia viver muito. Já morreu. Já foi a repórter Glória Maria. A Bíblia ensina o segredo para você. Qual o segredo? Honrar o pai, honrar a mãe. Eu coloco de hoje, do Salmo. Tema o Senhor. Tema o Senhor. Refreia a língua do mal. Os lábios de falarem dolosamente. Veja que a partir do 12 ele está ensinando a você. Tema o Senhor, mas também ponha um freio na sua língua. Porque a língua, irmãos, discipulado, a gente já estudou isso. A língua põe fogo no corpo inteiro. Com ela você bendiz, mas com ela você maldiz. Com ela você formosou seu rosto, ou com ela você está numa eterna angústia. Ó vida, Osai, eu odeio o dia que eu nasci. É o estado de Jó, naquele lamento profundo, que vai ser consolado pelo Espírito Santo ao ver Deus. Tem gente que não consegue. Está alto se destruindo. Que vida é essa? Fala pouco. Adore mais. Bendiz, ó minha alma, tudo que é em mim. Bendito seja o Senhor. Você quer aprender a viver o Senhor? Quer viver muito? Quer chegar aos 100 anos? Eu quero chegar aos 100 anos, eu quero vir aqui aos 100 anos e vir aqui, quem sabe usar eu já casado. Porque, menino, eu vi você na barriga da sua mãe. Eu quero mesmo, pastor? Eu falava com você. Eu gosto de contar história. Por que não? Ver os seus filhos, os filhos dos seus filhos.
coisa linda. É ser bisavô. Tem gente que consegue ser tataravô. Isso é bênção de Deus. Mas tem gente que não consegue. Morre cedo. Morre rápido. Que vida temos. Obedeça à escola do Senhor. Irmãos, do verso 11 ao verso 14, a escola está aqui. Aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz, e empenha-te para alcançá-la. Não é que eu quero ter paz, não, eu tenho que empenhar para ter paz, e tenho que empenhar mesmo, porque uma palavra maldita te tira a paz. Um olhar, e o pastor hoje não está com raiva, não, olhou de um jeito diferente para mim, meu irmão. Que isso? Não, o pastor deve estar com uma dor de gota lá, está sofrendo alguma coisa. Aí não é você. Mas você já colocou isso na sua cabeça. Vira chave. A gente gosta de guerra. A gente não gosta de paz. A gente tem que empenhar para ter paz. Paz com a gente, paz com os outros, paz em Cristo. Paz. Calma. Está muito agitado. Procure a paz, empenhe em ter a paz. E é interessante que os comentaristas, quando escrevem esse bloco, ele está falando assim: só existe uma forma para vocês exercitar isso que está aqui, do 11 ao 22, ouvindo as pregações. Calvino fala isso. Calvino ele diz assim: entrem na escola do Senhor. Vocês estão na escola dominical, na escola do Senhor. O culto à noite é a escola do Senhor. O estudo na semanal é a escola do Senhor. Então, se existe uma forma para a gente exercitar isso, é entrar na igreja, ouvir a mensagem, ouvir o sermão, é entender o estudo da escola dominical, que será dado. Não é à toa, irmãos, que a gente está aqui a semana toda estudando a Bíblia, lendo, orando, conversando. É porque nós estamos na escola do Senhor. Calvino diz isso. Ele diz assim: obedeçam às pregações de Deus como filhos. Lá fora você nunca vai ouvir isso que eu estou falando aqui. Na sua casa você nunca vai ouvir isso. Mas você está aqui na escola. Escola do Senhor. O texto nos chama simplesmente de filhos, de modo literal, mas os homens e as mulheres que estejam dispostos a se aproximar com simplicidade são chamados de crianças. E é por isso que Jesus falou: quem não fizer como uma criança não entrará no reino de Deus. Você precisa entender isso, eu preciso compreender isso para entender o Senhor. Uma criança obedece. A Janaína dá ordem dos seus filhos e eles vão obedecer. Até um dia que o maior vai chegar e falar: mãe, agora eu cuido da minha vida. Foi isso que você fez com você. Mas com Deus, eu sou uma eterna criança. Preciso ser em obediência, em simplicidade, em amor, em temor. Dedique-se, irmãos, ao aprendizado do temor do Senhor. Ninguém nasce poderoso no temor. Nós vamos aprendendo. Cada dia. A nossa jornada, a nossa peregrinação nessa terra. Nós vamos aprendendo o tempero do Senhor. É fácil, reverendo? Não é fácil, não. Mas eu tenho que empenhar, não aprender a temer o Senhor. Não temos dúvida de que o Mestre tão grandioso, que nos chama tão amorosamente, tem algo importante a oferecer. Mas o que o Senhor tem a nos ensinar, nos oferecer? Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Ele já nos recomendou o temor ao Senhor. Que termos são esses? Aqueles que têm a Deus são protegidos
por anjos de todos os períodos. Todos os períodos. Eu fico imaginando Gabriel, que graças a Deus voltou, seja bem-vindo, Gabriel, viajando com a sua moto até o sul. Que coisa linda. Mas você já parou para pensar como Deus te livrou de perigos? No ir, no voltar? Foi o Senhor. É o Senhor que nos livra. As recompensas são maravilhosas, mas para temer a Deus corretamente, você precisa de instrução. É o que a gente está fazendo aqui. Instruções. Quantas regras devem aprender para se tornar habilidoso nessa dialética, nesse aprendizado? Sim. Para que a gente possa crescer e sermos felizes nessa vida, nós precisamos dedicar ao estudo da arte de temer ao Senhor. Temer ao Senhor de todo o teu coração. Meu irmão querido, aproxime-se dele ansiosamente, pois esse mestre nos dá exatamente aquilo que ele recomenda. Ensina-nos a sermos melhores e estarmos atentos com a nossa vida. Sócrates, examine a sua própria vida. Veja que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Você precisa examinar a sua vida. Os bons cristãos precisam alcançar a autonegação. Essa é uma frase de impacto. Assim como a limpeza do solo procede a semeadura, o afastamento do mal e o arrependimento precede a prática do bem e da propagação das virtudes. Um não basta sem o outro. Nós precisamos ter em mente, irmãos, que louvar ao Senhor faz bem. A autonegação do cristão é necessária. A pessoa que nem sempre busca os seus próprios interesses não entende coisas grandiosas que Deus quer fazer. Tal é a paz somente para aqueles que, por meio de Cristo, sabem que são considerados filhos de Deus, ocupados por nada além de serem gratos a seu Pai, imitando a sua bondade, como bons filhos. Eu quero concluir a nossa fala nessa manhã, queridos. Nessa manhã, o Salmo 34 é um salmo modelo para que a reação da Maria, mãe de Jesus, pudesse expressar naquele momento o seu poema, o seu louvor, magnificado. E é um salmo que nos ensina. E nos ensina, primeiro, o temor do Senhor. Em primeiro lugar, o temor do Senhor é para todos que exaltem o seu nome. Comece a partir de agora, exaltar o nome do Senhor, glorificar o Senhor. Grande seja o Senhor, temível seja o Senhor. Irmãos, comece a exaltar o nome do Senhor. Ele é tão bom para você, tão bom para nós, irmãos. É bom. O Senhor é bom. Todo o tempo o Senhor é bom. Fala isso, fala para você. Porque se você começar a falar isso, sua vida vai mudar, seu rosto vai mudar, seu coração vai mudar, suas intenções vão mudar. Amanhã, Romário, quando você tiver que ligar com aquele ônibus que quebrou, né? Você vai ter que cuidar. Você chega naquele ônibus e diz assim: Senhor, obrigado por esse ônibus. É ferramenta de trabalho, sustento da minha vida. Aquele motorista complicado, você ora só. Aquela dona que está perseguindo, aquela fiscal, você vai ligar com ela e dizer: Senhor, eu preciso vencer isso. Eu te exalto, eu te glorifico. É assim que Deus vai ensinar a gente. É dessa forma, é dessa maneira. Está lá no dia a dia, no perigo da vida, é responsável por tantas coisas. Senhor, tu estás aqui do meu lado, teus anjos estão aqui, me guardando, me protegendo, me livrando. A gente precisa fazer isso, gente. Aprender a fazer isso. Segundo lugar, irmãos, não tem mais as dificuldades, não. Vem mesmo. A gente está aqui para ser treinado.
O Senhor está te treinando. Confia nele. Tudo coração, tudo alma. Os desafios vêm, as lutas vão chegar. Nada vai te faltar. Você está sendo treinado para temer ao Senhor, para adorar ao Senhor. E se virar aflições, muitas são as aflições, logo dessas aflições, você tem que dizer assim, mas, eu sei que o Senhor me livra de todas elas. Não vai ser o ansiolítico, não vai ser o medo, não vai ser o desespero, não vai ser o pânico, não vai ser o fantasma que vai se assustar. Nada disso. É o Senhor que está presente. É o Emmanuel, é o Deus conosco. Creia nisso. Aprenda isso. Portanto, irmãos, nós podemos aplicar o Salmo 34 como um cântico de louvor, escrito por Davi, após ter sido salvo de uma situação perigosa. Esse salmo foca-se na bondade de Deus, no seu cuidado pelo justo e a importância de confiar nele. A sua aplicação prática é espiritual e profunda, especialmente para os crentes que enfrentam desafios ou procuram crescer na fé. Se você está procurando crescer na fé, saiba que você vai passar por isso, por esses desafios. Salmo 34, confiança em Deus em todas as circunstâncias. O Salmo nos ensina que devemos bendizer o Senhor em todo o tempo, verso 1. Mesmo nas adversidades, essa prática ajuda o crente a manter o coração firme e os olhos espiritualmente abertos para perceber o agir de Deus em qualquer situação. Opa! Deus enviou anjos aqui para me socorrer agora. Você sente isso? Foi um livramento de Deus, uma proteção. A busca ativa pela presença e ajuda de Deus. Davi afirma: busquei, o verso 4, busquei o Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Irmãos, quais são os nossos temores? A gente tem temores, sim. Quais são os nossos temores? Se dizer que você não tem nenhum temor, eu vou falar, meu Deus do céu, você já está no céu, então. Já foi transferido dessa terra para os céus. Porque nós temos temores. E muitos temores. E agora, Senhor? Você vai ao posto, médico, você escuta do funcionário assim, postinho. Vai no postinho, dizer aí. Ih, tem uma fila de gente esperando o clínico geral. Você não tem médico. Aí você olha assim, Senhor, cuida da minha saúde. Cuida de mim. Quais são os nossos temores? Segundo, viver com integridade e temor ao Senhor, verso 12 a 14. Incentiva a evitar o mal, fazer o bem, procurar a paz. Essa conduta é essencial na vida cristã e é demonstrando que a fé é também prática relacional. Minha fé é prática relacional. Portanto, irmãos, 3 lições para a vida dos crentes, dos eleitos, dos salvos. Adore ao Senhor. A adoração deve ser constante, não condicional. Vou falar devagar para você entender. Adoração deve ser constante e não condicional. Sempre adorando ao Senhor. Não louve a Deus apenas quando tudo ocorre bem e fácil, mas louve com verdadeiro louvor quando acontecem coisas que somente o Senhor pode te livrar, mudar essa situação, quando confiamos nele, mesmo nas dificuldades. Segundo lugar, Deus está perto dos que têm um coração quebrantado. Esta é uma promessa reconfortante para os que sofrem. Deus está especialmente presente nas nossas dores e lutas. Deus está presente. Em terceiro lugar, a fidelidade de Deus protege os seus servos. Você crê nisso? Amém. E é Ele que protege a gente mesmo. O versículo 20 fala da proteção divina sobre o justo.
uma imagem clara de como Deus cuida dos que nele confiam. Versículo 20 diz para todos nós: preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. É isso que Deus está falando para você. Ele está preservando a sua integridade física. Eu não tenho que temer, irmãos, nada, porque o Senhor está comigo. O Senhor é contigo, meu irmão. Aprenda a temer ao Senhor dessa forma. Este salmo é um convite. 20 é um convite a viver uma fé viva. Para você botar aí no boletim, últimas palavras. Para você viver uma fé viva, escreva aí: uma fé viva, confiante e prática. Salmo 34 é um convite para você aprender a viver uma fé viva. Vamos falar? Fé viva, confiante e prática. Que Deus nos ajude, irmãos. Amém?